Ok. Boa noite, paz e bem. O Núcleo da Baixada Santista, da ABEFSE, Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, saúdo a todos e a todas. E, com muito orgulho, vamos iniciar mais uma aula, uma roda de conversa de nosso curso Construção da Economia de Francisco e Clara. O nosso curso é coordenado pelo professor José Pascoal Vaz, nosso querido Pascoal, que com muito carinho e dedicação tem nos estimulado, nos incentivado a participar desses encontros tão importantes para refletirmos o sistema econômico atual, as suas desigualdades e como construir uma nova economia. Um novo sistema econômico, social, ambiental que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta, como propôs o Papa Francisco. Em 14 de julho passado, há 15 dias atrás, tivemos nossa aula inaugural do curso com uma palestra sobre a economia de Francisco, que foi proferida pelo Eduardo Brasileiro, um dos jovens que irá até Assis, no encontro com o Papa, e é um dos líderes da ABEFSE. O vídeo dessa palestra inaugural, inclusive, está disponível no canal YouTube para quem quiser. Hoje, dia 28 de julho, faremos a segunda aula, uma discussão em grupo sobre a obra O Pão Nosso de Cada Dia, de outro muito querido professor, o economista Ladislau Dalbor, conhecido nacional e mundialmente. Agora, uma breve reflexão, antes de passar a palavra aqui para o Pascoal. É assim, muitos perguntam o que é a economia de Francisco? Qual é a proposta econômica da economia de Francisco? Na verdade, a economia de Francisco é todo um processo que o Papa está desencadeando na busca de uma nova economia. Essa reunião, este encontro, já é a economia de Francisco, pois a proposta é justamente essa, que essa nova economia seja construída coletivamente, dentro da pluralidade da nossa sociedade, numa análise que considere, de fato, a economia real, aquela que afeta a todos e a todas. Ontem, por sinal, eu ouvi uma live onde uma das expositoras falava sobre o conceito de decrescimento econômico, que muitos acham que a gente está num crescimento muito acelerado, isso tem prejudicado muito, o meio ambiente, mas ela pondera o seguinte, que a gente deve buscar algo que busque o equilíbrio. Então, esse tamanho da economia, a gente tem que conversar bastante e persegui-lo, porque é esse tamanho equilibrado que vai possibilitar que todos e todas tenham uma vida digna, mais equitativa, com uma pegada ecológica suportável e sustentável. Tá bom? Então, vamos dar o início aqui aos nossos trabalhos. Eu passo agora a palavra para o professor Pascoal. Pascoal, a palavra é sua. O Baldo e Pascoal, Oi. Vocês me dão licença um minutinho? Lógico. Eu e a Ingrid gostaríamos de falar brevemente, já que a gente nós estamos falando de economia. Bom, antes de mais nada, eu queria dar boa noite a todos e todas. E eu e Ingrid estávamos conversando da importância de falar sobre economia feminista, e trazer esse tema aqui para as nossas discussões. E a gente tem certeza absoluta que essa questão de gênero ela é uma questão muito importante, e que num evento como esse, num grupo como esse, onde nós temos pessoas tão sensíveis, homens tão sensíveis e mulheres tão sensíveis, eu acho que não teria nenhum problema da gente trazer esse tema. Não é isso, Ingrid? Então, é isso. Boa noite a todos. Essas 2 semanas que passaram, a gente teve algumas experiências, e eu e a Márcia, a gente trocou ideia em alguns momentos a respeito desse tema, da questão de gênero dentro da economia. Quando a gente fez, dia 14, o
primeiro encontro, a primeira reunião, logo depois a gente teve uma pequena discussão ali no grupo de WhatsApp em torno do assunto de gênero, né, abordagem de gênero dentro da economia. Gerou uma certa controvérsia, né, não por má intenção de ninguém, ou né, por vaidade, nada disso. A gente percebeu que existe um descompasso, né, entre o conhecimento a esse respeito, né. A semana passada, o Fórum de Economia Solidária fez uma roda de conversa, o tema era a emancipação das mulheres por meio da economia solidária, e nós tivemos 60 invasões. Né? Isso o Newton depois postou no nosso grupo, então foi uma coisa muito marcante, porque a gente vem fazendo muitas rodas, quase toda semana tem semana que tem mais de uma, isso não havia acontecido até agora. Né? Quando se toca num tema, né, de gênero, o foco se volta para as mulheres, a gente tem essa situação. Né? Então, é bastante complicado quando a gente já tem um olhar para isso, a gente já tem alguma leitura sobre esse assunto, então a gente fica muito incomodado. Né? Esses dias eu também pedi à Márcia que me repassasse informações sobre as inscrições aqui para o nosso curso de Ecofran, né? Curso de Economia de Francisco e Clara. E aí eu fiquei sabendo que das inscrições que foram feitas, nós temos 60% de Claras e 40% de Francisco. Então, assim, né? Eu achei bem interessante isso aí. A gente tem um contingente de mulheres interessadas nesse assunto, numa nova economia, numa economia humanizada, voltada para as pessoas. E se a gente não dialogar com esse público, né? Falando das coisas que são caras a esse público, falando do trabalho de cuidado, falando do trabalho não pago, falando que esse trabalho não entra nos índices sociais, que ele deveria compor o PIB, que, né? Se a gente não vai nesse lugar aí falar com essas mulheres, corre o risco dessa proposta não prosperar. É um público muito grande, né? A gente só uma amostrinha. Né? Então, é nesse sentido que a gente está reivindicando esse espaço, para ter uma aula específica de alguém que a gente possa, né, trazer esses conceitos, porque eles precisam ser incorporados. Eles foram construídos, tem uma abordagem científica em torno desse assunto, com conceitos claros, com propostas claras, que são assim, profundamente compatíveis com isso que a gente está discutindo aqui. Então, a gente está propondo isso, né, que a gente tem um dia específico para a economia feminista, né, para a abordagem de gênero na economia. É isso, Paulo. Obrigada. Gostaríamos de falar com o Pascoal e com todos e todas que estão aqui, né? O que vocês pensam dessa ideia? Bom, olha, há uns 40 anos atrás, eu assisti um show do Ney Matogrosso, e ele dizia o seguinte: aqui nós podemos tudo. Né? Então, tema do feminismo, qualquer outro tema a gente pode discutir aqui com a maior tranquilidade. E acho que o feminismo, como vocês duas trouxeram, acho que tem uma importância muito grande. Eu, enfim, nem esperava que precisasse pedir licença para falar desse tema. Não tem que pedir licença. Esse tema é importantíssimo, né? Um tema... Bom, qualquer outro tema, tá certo? Que fale numa nova sociedade, né? Não é só uma nova economia, né? Pensar aí no funcionamento da economia, era uma nova sociedade. É como eu escuto falar muito, né, na economia solidária, que é um novo modo de vida, um novo modo de se relacionar, tá certo? Eu vejo isso com muita... Fico muito feliz. E acho que o nome do Economia de Francisco, quando começou com a Economia de Francisco, né? Mas depois foi incorporado Francisco e Clara. Né? Então, acho que a gente sempre tem que tomar cuidado e realmente falar no Francisco e na Clara. E um dado interessante que a Ingrid trouxe é que 60% são mulheres, né, que estão inscritos aqui. Eu acho isso muito legal. Bom, e
está completamente aberto depois para a gente trazer todos os temas que forem do apreço de cada um de vocês, né? A primeira roda de conversa, que foi há 15 dias atrás, eu só vou discorrer rapidamente aqui em algumas coisas para a gente se situar no curso, né? A primeira roda de conversa a gente colocou como para meditação a carta do Papa, a cruel pedagogia do vírus, do Boaventura, a Ecofran por uma economia a serviço do homem comum, do Ladislau, e tivemos a fala do Eduardo Brasileiro, ele contando toda a história da economia de Francisco e Clara. A segunda conversa é hoje. A gente tem programado aí, né, os 5 vídeos, e o livro, por uma sugestão da comissão que organiza o curso, a gente andou cortando bastante coisa, porque inicialmente eu, né, coloquei muita coisa lá, tá? Depois dei uma série de ponderações. Então, o livro do Ladislau, que é um livro de 144 páginas, ele foi cortado pela metade. E aí, eu, né, de uma maneira, enfim, própria, eu coloquei aqui, ou pelo menos que eu achava própria, né, eu coloquei alguns temas para serem discutidos inicialmente, né, que foram aí essas 72 páginas selecionadas, e eu indiquei direitinho lá no programa do curso quais seriam esses itens. Na próxima roda de conversa, a ideia é que o restante do livro seja lido e meditado. Esse livro do Ladislau é um livro que possibilita meditar muito, conversar muito. Ele tem muito conceito, ele tem e uma abordagem diferente, né? Uma abordagem bem diferente daquilo que os economistas costumam usar, né? Bom, e além disso, que as pessoas releiam o artigo dele, que é o Ecofran por uma economia a serviço do bem comum. Porque nessa próxima terça-feira, o Ladislau deve estar presente para fazer uma palestra para a gente, uma palestra inicial para a gente. E, além disso, tem todo um material complementar para quem tiver interesse e tempo, né? Tem muita coisa lá boa que pode ser lida, enfim, para a gente poder fazer uma boa reflexão. Hoje, eu estou passando aqui algumas coisas e acho que uma das coisas que eu gostaria que nós pensássemos em conjunto é como é que funciona, como as coisas funcionam numa sociedade injusta. Como é que tudo acontece numa sociedade injusta, né? A outra questão é o que é desenvolvimento, o que a gente entende por desenvolvimento, né? O que cada um... Eu tenho a minha definição é a definição que eu trago do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, da ONU, né? Eu acho que é uma definição muito interessante, depois a gente pode ver também. A outra questão que eu trago é o que é, então, uma sociedade justa, né? Acho que esse grupo aqui tem uma ideia mais ou menos comum, mas eu acho que deve haver diferenciação, né, no que cada um pensa também. Acho que não é uma coisa fechada para todo mundo, né? É que a gente pode pensar nisso. Acho que para fazer esse curso, a gente não pode nunca, né, deixar de perguntar se a sociedade mundial é justa. Há justiça na sociedade mundial? Tem uma série de dados que a gente já andou conversando por aí, né? Da mesma forma, e a sociedade brasileira é uma sociedade justa?
na sociedade mundial, a gente tem que 1% detém tanta riqueza quanto os 99% seguintes. A gente tem que meditar nesse valor, né, nesse tipo de informação. 1%zinho tem tanta riqueza quanto todo o resto da humanidade, né? Um outro dado é que 26 famílias, né, 26 famílias detêm tanta riqueza quanto metade da população mundial, 3,8 bilhões de pessoas. No que se refere à sociedade brasileira, nós temos dados assim que são estarrecedores, né? Os diretores da Vale do Rio Doce, por exemplo, ganham 2 milhões de reais por mês. Ganharam 2 milhões de reais por mês em 2017. E metade da população ocupada do Brasil, metade da população de trabalhadores, ganharam no mesmo ano R$ 820 reais por mês. Então, a comparação é entre 2 milhões de um diretor da Vale do Rio Doce ganha por mês, com R$ 820 reais, né, de 46 milhões de trabalhadores. Um outro dado que tem é que isso, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que 1% do mais rico fica com 28,3% da renda nacional. Igual ao Brasil, só o Catar. Então, de 200 países do mundo, nós somos o último lugar em termos de distribuição de renda. E aí o Ladislau pega tudo isso, esses dados e muitos outros dados, né? O livro dele é muito legal. E ele diz o seguinte, olha, nesse texto aqui, para enfrentar essa situação, a gente não precisa de gráficos, de tabelas, a gente não precisa de nada mirabolante, né? E também não precisa de simplificações ideológicas, ficar discutindo por que a gente vai, que caminho é o socialismo, é o capitalismo. Enfim, a gente fica discutindo um monte de coisa, quando, na verdade, muita coisa dá para fazer e vai ter que ser feito. Isso aqui é o pior. Não adianta a gente achar que o socialismo é melhor, né? Como eu acho. Mas nós vamos viver o capitalismo durante muito tempo, né? Sabe Deus por quanto tempo nós vamos viver. Então, a gente não pode ficar parado enquanto vive o capitalismo. Isso é uma opinião minha. E ele defende também uma economia mista, público e privada. Quer dizer, não é nem estatal e não é nem privada. A gente pode fazer uma mistura que seja uma mistura razoável dentro do capitalismo, né? Esse capitalismo que a gente sabe, a gente tem a consciência das desgraças que esse capitalismo promoveu. Mas nós vamos ter que fazer, enquanto a gente não consegue, né, se desenvolver e se unir para chegar no socialismo, nós vamos precisar trabalhar dentro do regime capitalista, trabalhar com todos os instrumentos que a gente possa, por exemplo, a economia solidária, né? É uma coisa que você pode trabalhar dentro do capitalismo. Embora a economia solidária seja sempre, né, prejudicada por tudo aquilo que existe dentro do capitalismo. O capitalismo acaba amarrando a economia solidária. Ele coloca também que não basta dizer que um outro mundo é possível. Nós precisamos mostrar que uma outra gestão é possível. Um outro mundo é possível? Ok. Como é que a gente vai fazer esse outro mundo possível? E aí ele fala dos conflitos sociais, né? Que todo mundo... A gente vive num sistema e num mundo em que cada um quer um pouco mais para si. E isso acaba gerando conflitos brutais. O pior é que quando os que têm pouco querem um pouco mais para si, isso não gera muito conflito. Infelizmente, devia gerar, né? Devia gerar muita força para provocar transformações. Mas o pior é quando os poderosos querem cada vez mais para si, né?
Bom, isso acaba virando um problema ético tremendo e acaba rebaixando toda a produtividade sistêmica. Quer dizer, quando você tem um país muito desigual, você não consegue fazer o país crescer, não consegue fazer o país gerar empregos e, portanto, não consegue deslanchar para a redistribuição. Só a política resolve. E aqui tem uma frase muito interessante do Arnold Toynbee, que é um historiador dos mais famosos do mundo, que ele diz o seguinte: você pode não gostar de políticos, mas será governado por eles. A gente precisa sempre levar isso em conta quando conversa com algumas pessoas. Foi em curso. Político, detesto político, tal, né? O som está desligado. Como? Será que fomos invadidos? Não. Não, acho que não. Sem querer, ligou o... Outra coisa que ele diz, isso o Arnold Toynbee diz também, é o seguinte, que mais importante que os seres humanos são as relações entre eles. Para a gente meditar, né? Bom, aí ele entra no plano ambiental, ele fala de... Estou falando agora do Ladislau, né? Do livro dele. Ele fala de aquecimento global, de desmatamento, a perda de solo fértil, a ruptura das cadeias alimentares, o fato de que em 40 anos, de 1970 a 2010, em 40 anos, nós destruímos 52% da fauna do planeta, com numerosas espécies já irremediavelmente perdidas. Isso é extremamente grave, né? Nós precisamos dar um break nisso, arranjar um jeito de dar um break nisso. Ele fala também que entre 1/3 e metade do PIB mundial estão em paraísos fiscais, não produzindo, mas especulando. E a desigualdade aumenta continuamente, porque você tem os lucros crescendo mais do que o PIB, os impostos regressivos. Estamos vendo agora, não, uma proposta do governo onde se fala de tudo, menos de aumentar o imposto de renda sobre os mais ricos, por exemplo, e outras coisas mais que poderiam ser feitas, mas o governo só está falando em simplificar, 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 né? Bom, e por conta disso, a desigualdade aumenta e a financeirização domina cada vez mais. Nós estamos vendo os bancos cada vez mais poderosos e cada vez pegando mais para si, sem produzir absolutamente nada. O nosso sistema financeiro não produz nada. Ele coloca também, o Ladislau, né, que nós produzimos o suficiente para dar bom padrão de vida para todo mundo. E aí ele faz um cálculo. O PIB mundial é de 90 trilhões de dólares. E nós somos 7,6 bilhões de habitantes. Quando você divide um pelo outro, você chega no PIB per capita anual. Quanto cada ser humano teria direito se tudo fosse perfeitamente distribuído. Isso daria, em reais, R$5.000 por mês para cada um, o que daria um padrão de vida muito bom para todo mundo. As coisas só não acontecem porque é tudo muito mal distribuído, né? Como os dados que a gente viu agora há pouco. Agora, o que a gente precisa é definir melhor o que nós vamos produzir. Ou seja, para quem que nós vamos produzir? Porque depois que você define a estrutura de produção, depois que você decide que vai montar uma fábrica de iates, né, não adianta você querer depois transformar essa fábrica de iate numa fábrica de sapatos ou numa fábrica de casas populares
Não há como fazer isso, porque a estrutura está dada e a renda está ligada a essa estrutura, né? Então, a gente precisa pensar muito nessa questão do momento da decisão. Agora nós vamos ter as eleições aqui em Santos, é preciso colocar isso para os nossos futuros prefeitos e para os vereadores também, e a decisão está naquele momento da decisão dos investimentos. O que fazer? Por exemplo, né, nós vamos fazer a reforma da ponta da praia ou vamos melhorar o dique? Esse é o maior exemplo que nós temos recentemente que aconteceu aqui em Santos. Ah, mas é feito pela iniciativa privada. Sim, mas como é que a iniciativa privada acumulou tanto a ponto dela dominar a decisão do investimento da comunidade? Esse é um dado fundamental, né? E aí ele tem aquela questão de crescer muito ou crescer pouco, que acho que foi a Ingrid que colocou, ou a Márcia, não lembro qual das duas, né? A rigor, o mundo como um todo não precisa crescer mais. Nós já temos R$5.000 por mês por pessoa, né? Agora, tem alguns países que podem até diminuir o seu PIB, tá certo? Tem um padrão de vida tão bom que quem tem um padrão de vida de $70.000 per capita por ano, tá certo? Não precisa crescer mais, já tem tudo, né? Agora, tem países que precisam continuar crescendo. Grande parte dos países precisam continuar crescendo. Então, quando a gente fala que tem que parar o crescimento, tem que parar o crescimento de alguns, que já estão muito bem, mas aqueles que estão ainda numa situação de penúria, como inúmeros países que a gente tem, esses precisam continuar crescendo. E aí ele coloca, olha, para as coisas funcionarem melhor, e é interessante, como o Ladislau, ele usa demais uma frase que é assim não funciona. Vocês podem prestar atenção quando ele vier aqui, que ele fala muito, assim não funciona. Ele simplifica desse jeito, do jeito que está, não funciona, né? Agora, ele diz que algumas coisas podem funcionar sob o mercado, com o mercado, né? Algumas coisas, no supermercado, você tem milhares de produtos lá dentro, não dá para imaginar milhares de produtos com centenas de fabricantes, tamanhos diferentes, enfim, e milhares de supermercados pelo Brasil, né? Imagina você colocar tudo isso num Excel para decidir o que produzir, para quem produzir. Simplesmente não existe isso, né? Então, o planejamento central, nesse caso, não funciona, mas o planejamento central é fundamental para as grandes decisões. Nós vamos continuar crescendo fabricando caminhões ou vamos continuar crescendo fabricando ferrovias, trens, né? Essa é uma grande decisão que não é o mercado que tem que dar. Quem tem que dar isso é um governo que faça um planejamento muito bem feito. E esse planejamento tem que ter a participação popular. Esse é o grande problema. Geralmente, os planejamentos são feitos num gabinete por pessoas que não têm o sentimento do povão, das necessidades do povão. Bom, e a coisa ele coloca como abarcando todo o conjunto de atividades, né? Todas as atividades ele tenta colocar ali no livro dele, mas ele divide em 4 grandes grupos, que é a produção de bens e serviços, a infraestrutura, energia, transportes, estradas, ferrovias, cabotagem, a intermediação financeira e de comercialização e as políticas sociais. As políticas sociais são tanto mais importantes quanto maior for a desigualdade. Se você estivesse num país com assim, absoluta igualdade, né, a necessidade de políticas públicas seriam muito poucas. Mas com a nossa desigualdade, você tem que ter muita política pública. E para ter muita política pública, você precisa ter carga
fiscal elevada, impostos elevados, mas elevados em cima de quem pode pagar e não em cima dos que pagam hoje. Que quem paga imposto hoje no Brasil é pobre. O pobre tem uma carga tributária de cerca de 40% da sua renda. Aqueles que ganham R$ 820 por mês têm uma carga tributária de uns 40%. Aquele cara que ganha 2 milhões de reais por mês tem uma carga tributária em torno de 10%, às vezes não chega nem a 10%, quando tinha que ser completamente ao contrário. E é essa reforma tributária que a gente tem que lutar por ela, né? Então, em resumo, eu quis colocar para vocês aqui, trazer, né, espero que tenha conseguido trazer, pelo menos razoavelmente, né, o que o Ladislau fala nesse artigo dele e nesse livro, O Pão Nosso de Cada Dia. Que eu peço a vocês que na próxima roda de conversa, na terceira, no dia 11 de agosto, a gente consiga ler todo o livro, meditar, enfim. Então, agora, Ubaldo, eu acho que, não sei quanto tempo eu levei, acho que levei mais ou menos dentro do esperado, e acho que a gente pode abrir aí, você comandar aí as questões que o pessoal vai levantar, sugestões, discordâncias, né? É aquilo que o Ney Matogrosso fala. Aqui a gente pode tudo, pode discordar, pode... Enfim. Vamos lá. Bom, pessoal, a bola está com todos. Quem gostaria de contribuir, perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Eu estou vendo aqui no chat alguns comentários. O Ricardo já postou alguma coisa. Ricardo, você não gostaria de falar alguma coisa, Ricardo? Olá, pessoal, boa noite. Quero cumprimentar todos os amigos aqui, conhecidos. Hoje eu estou de aniversário, fazendo 70 aninhos. Parabéns. Estou numa data, Garotão. Estou numa Parabéns. reunião praticamente como que fosse entre amigos, comemorando também. Eu só fiz uma observação ali, que eu sou da área da contabilidade. Quando uma empresa vai à falência, como o caso da Latam agora, ou qualquer um outro, você chega lá, você não tem controle nenhum, você vai ter de fazer um balanço de abertura, vai ter de pegar todos os ativos, todos os bens, todas as dívidas e ver como é que você vai resolver a situação toda. Eu acho que nós estamos numa situação econômica que fica muito difícil se a gente não criar toda uma estrutura nova, por exemplo, entendeu? Fala-se que distribuir a renda da Bolsa Família traz um retorno econômico para o governo, para cada R$1 se retorna R$1 e pouco, R$1,50 ou mais, mas acontece que nós sabemos que a Ricardo Eletro não recolhe os tributos que cobra, supermercados não recolhem os tributos que cobram, ninguém recolhe os tributos que cobram do usuário, e também me lembro que da outra vez que o Sérgio falou, às vezes a gente romantiza, ninguém vai conseguir cobrar dinheiro dos que já não pagam e são muito ricos, é muito difícil. E no meu estudo que eu faço, o Pascoal conhece, o Sérgio conhece, algumas outras pessoas conhecem, eu acredito que a gente tem de criar uma nova moeda, e sobre essa nova moeda, um novo sistema tributário, e aí tentar recompor a sociedade, porque não agora, mas eu assisti tudo quando o George Floyd foi morto lá nos Estados Unidos, todas as outras brigas e a pandemia na Inglaterra, tudo. O mundo inteiro está pasmado, ninguém sabe o que vai fazer, entendeu? E não há possibilidade, dadas as diferenças todas da economia, que o Pascoal falou e já fala sempre muito bem, nós chegamos numa situação, chega lá o Trump e fala assim, não, nós não vamos usar a Huawei. De repente, você chega e bloqueia qualquer outra experiência, qualquer outra alternativa em qualquer lugar do mundo. Então, eu
eu acho que nós estamos numa época de transição e devemos fazer todos os esforços possíveis, mas eu acho que tem de dar um reset, tem de reiniciar o processo, porque dentro desta financiarização, sem uma moeda que seja uma moeda social, que não renda juros, que sirva só para troca, e no final de um ano, no exercício, feche o balanço de todo mundo e transforme os seus saldos numa moeda de capital, nós não vamos conseguir nunca chegar num acordo, entendeu? É muito difícil. Eu conheço o Sérgio desde que eu nasci, né? Há 70 anos, vamos dizer assim, ele viu eu nascer, mas não é uma questão de romance, o sonho também. Sem uma nova regra, nós não conseguimos fazer essas emendas. Eu acho que o capitalismo só vai permitir que você crie porcos. Se você criar galinhas, ele não vai aceitar, entendeu? Então, dentro dessas regras, se a gente não criar um fator de divergência ou uma revolução no sentido de transformação de um sistema de referência monetária, nós não temos saída. Era isso que eu queria falar. A área da contabilidade é assim, você chega lá, não tem nada no lugar, conta o que sobrou. Conta o que sobrou. Faz a precificação dele e vê qual é o patrimônio. E aí se reparte. Nós temos um patrimônio que é um país imenso e nós não sabemos repartir nada. Era isso aí. Brigadão, um abraço e estou escutando aqui. Valeu, Ricardo, valeu. Eu acho que eu vou responder, mas qualquer um pode fazer a resposta para ele, interferir, enfim. Eu acho que o que você propõe, acho que absolutamente seria o ideal, né, Ricardo? O problema é como fazer isso, né? Como fazer uma grande transformação, né? Como fazer isso, né? Pegando em armas? Não sei. Né? Eu, né, não tenho muita esperança nisso, né? Acho que esse é o grande problema, né? Como fazer essas grandes transformações. É isso que o Ladislau propõe no livro dele, Caminhos, né? Caminhos. Só complementando aí, eu vivi escutando do meu pai, que faleceu em 63, olha, faz tempo, né? As histórias do Pedro Malazarte. Nós temos de criar uma artimanha, uma armadilha, uma espécie de um vírus econômico que transforme isso. E nossas de Maricá ou de distribuição de renda, que sejam assistenciais, ainda que não assistencialistas, como foi a Bolsa Família, é um tipo de uma armadilha. Nós temos de criar um argumento tipo do Pedro Malazarte, que ele seja mortal e sustente uma criação de novas possibilidades. Obrigadão, hein? Mas você está certo, é muito difícil mesmo. Eu já estou há 70 anos querendo mudar e não consegui. Eu estou há 80 querendo mudar. Bom, é o seguinte... Pascoal, eu gostaria de falar uma coisa. Eu também, eu só queria dar eu discordo completamente de você em relação ao Bolsa Família, mas acho que a gente não pode ficar discutindo caso por caso, porque tem uma opção de gente querendo falar, Ricardo. E, enfim, Márcia. Ricardo, parabéns, felicidades. E eu espero que você... Eu esqueci de falar isso para ele. Parabéns, Ricardo. Pascoal, fala tudo que você tem que falar, não tem problema. Já falei. Tá. Então, eu queria te dar os parabéns, Ricardo, muitas felicidades, e eu espero que você mude de opinião com relação ao Bolsa Família. Porque Bolsa Família não é um programa assistencialista, mas é um direito, tá, das pessoas. Então, a gente tem três coisas aí, quando a gente fala em assistência social e direitos, né? Quando a gente fala em assistencialismo, que é o que normalmente, né, o Fundo Social faz, distribuição de cestas básicas para conseguir votos, né? Muitas pessoas fazem isso.
E outra coisa é dar assistência, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo em pandemia, onde as pessoas elas têm o direito de receber, que todo mundo está se mobilizando para ajudar uns aos outros. Então, assistência social, Bolsa Família é direito, tá bom? Era isso que eu tinha para contribuir. Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Tem alguns comentários. A Luciana, ela fez aqui também uma parte, né? Luciana, você gostaria de comentar aqui o que você postou no chat? Luciana? Ah, tá. Não estamos te ouvindo, Luciana. Não estamos te ouvindo. Bom, veja se você consegue resolver esse probleminha e a gente já retorna contigo quando você tiver condições de falar, tá bom? O Fred pediu a palavra. Fred, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Sim. Bom, antes de mais nada, eu quero louvar a iniciativa de incluir os que chegaram tarde, que foi o meu caso. Eu me inscrevi e já tinha ultrapassado o limite inicial e com a incorporação eu pude ter o prazer de participar do curso com todas as pessoas, muitas das quais eu conheço, respeito e admiro, e eu acho, né, tenho absoluta certeza que estou numa plateia bastante privilegiada. O nome aí que aparece aí é Nereide, né, que é a minha companheira, porque o computador é dela, tá certo? E eu sou, quem me conhece sabe, eu sou professor aposentado do Estado e sou bacharel em Geografia e licenciado em Geografia, e foi essa metade da minha vida profissional foi como professor, perto de uns 30 anos. E mais uns 17, 20, eu trabalhei em outras coisas, né? Iniciativa privada. Eu tenho, pela minha vivência, tenho tido sempre muita preocupação em compreender o mundo, como todo o grupo que eu conheço, que está aí presente, também tem. E tenho feito um esforço muito grande, e ultimamente, a questão já de alguns anos já, tem me preocupado muito aquilo que se chamou, nas experiências que houve, diferentes do capitalismo no mundo, que se chamou de homem novo, e que eu chamo de ser humano novo, né? Não é só o homem, mas é o homem e a mulher novas, né? Todo ser humano novo. Agora, nós nascemos e nos criamos num sistema que é esse sistema que vige, né? Um sistema de competição, de individualismos, de disparidades, né? As disparidades individuais, disparidades sociais, disparidades nacionais. A grande briga hoje entre Estados Unidos e China pela hegemonia, e os outros 200 países, aproximadamente, a situação que estão em relação a esses que são hegemônicos e que mantêm a sua hegemonia. Hoje se fala muito das tais guerras híbridas, mas quando a guerra híbrida, ou seja, via internet, via eletrônica tal, não funciona, aí vai guerra quente mesmo, né? E a gente tem visto como é que tem sido e os interesses que tem por aí. Então,
quando se falava e quando o que eu quero fazer objetivamente, eu quero que ouvir dos companheiros, aqueles que tiverem interesse em fazer alguma posição ou se colocar em relação homem e mulheres novas. Porque numa sociedade onde a pessoa seja analfabeto, foi assim na Revolução Russa, né? Onde praticamente 70, sei lá quanto por cento das pessoas eram analfabetas. Foi assim na dinastia japonesa, né? O último Meiji, quando saiu, o Japão também tinha pouca gente alfabetizada. Em começo do século XX, o Japão era totalmente alfabetizado. Então, prazo de 20 anos, coisa assim. Então. E sempre que a gente trabalha e vê a questão do homem novo, da mulher nova, o que aparece para a gente é o seguinte: primeiro, que é um ser humano que se preocupa com o outro. Ou seja, uma característica do ser humano novo é ser solidário, né? Uma outra característica do ser humano novo é que ele seja culto, né? Ou seja, desde que ele nasce até o momento do último suspiro, ele deve estar aprendendo, deve estar estudando, deve estar frequentando coisas, tal, etc. E uma compreensão plural do mundo, né? Que, embora ele seja coletivo, mas ele é um indivíduo como os outros são indivíduos. E essa abertura, essa questão do diálogo, essa cultura. E o que se dizia na Revolução Russa, por exemplo, que todos conhecem, eu tenho certeza, o Lenin disse, não, aqui tem que alfabetizar, tem que fazer energia elétrica, tem que fazer a infraestrutura gera superestrutura, mas tem que alfabetizar. Não pode ser aquele homem brutalizado, aquela mulher brutalizada pelo mujique, porque senão isso não vai. Ele tem que ter uma posição, tem que ser cidadão, ele tem que participar, tem que compreender, etc, etc. A gente toma, por exemplo, o Che Guevara, que visitou também aqueles países todos aí do leste europeu, na época que estava, tal, ele acabou escrevendo trechinhos, dedicou sobre isso, do homem novo também, e dizendo, olha, Cuba tem que fazer homem novo. E lá, ele mesmo saía cortar a cana 200 horas por cada acho que 3 meses, não sei o quê, ia de facão lá, largava o Ministério da Indústria, ia cortar cana, para dar exemplo, etc, etc. Então, eu tenho... Fred, mais um minutinho, por favor. Eu vou fechar, desculpe. O que eu estou colocando é o seguinte, é uma preocupação minha, mas eu acho que não é só minha. Os quadros que eu vejo aqui, todos debateram isso. Agora, nós temos milhares e milhões, né, de pessoas brutalizadas pelo sistema. E as experiências que foram feitas na madeira tradicional, desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento das relações de produção, se não acompanhadas pela construção do homem novo, tem se mostrado um fracasso. Então, isso até onde eu cheguei, posso estar completamente errado. Eu gostaria que, na medida que as pessoas fossem fazendo suas intervenções e se achassem à vontade para criticar isso, eu gostaria de ouvir também a opinião, como achei de fundamental importância a Márcia e a Ingrid colocarem a questão feminina, né? A maioria de nós hoje pertence ao gênero feminino, né? E trabalha, e tem dupla jornada, tripla jornada. Então, eu acho que está correto. Eu também estou colocando uma preocupação, não estou fazendo nenhuma intervenção, nem nada, até uma preocupação que gostaria de ouvir dessas cabeças geniais talvez seja demais, né? Mas dessas cabeças brilhantes que estão participando, eu gostaria de ouvir também opiniões acerca disso. Ou seja, dentro do que o professor Dalbar coloca, é a questão social, a questão dos recursos do Estado para fazer com que haja o desenvolvimento social, e ele cita a educação, ele cita a saúde, ele cita a segurança, ele cita tudo. Então, é nesse sentido. Muito obrigado, desculpe se eu falei demais.
E Fred, obrigado pela colaboração, pela partilha. A Luciana, será que ela teria condições de falar nesse momento, Luciana? Não? Não, né? Tá ok, Luciano. Tudo bem, sem problema. Bom, na sequência aqui, o João Roberto pediu a palavra. João, a palavra é sua, 3 minutos. Obrigado. Boa noite a todas, a todos e todos. Algumas colocações. A questão que a Márcia tinha colocado, a questão das mulheres, maioria e minoria, eu acho que é muito importante, mas eu também acho que é muito importante colocar também nesse curso questão de raça-cor, a gente ter realmente uma padronização melhor do que realmente qual é o tipo de população que está tendo nesse curso. Bom, vamos lá. Na questão, né, das rendas básicas tal, nenhuma renda básica é assistencialismo. O Bolsa Família não é assistencialismo, porque a partir do momento que o Bolsa Família você é obrigado a colocar seu filho na escola, ele não é assistencialismo, pelo contrário. Ele é uma forma de se colocar, né, de se tentar melhorar a educação brasileira, certo? E aí o exemplo de Maricá, eu acho que é um exemplo que dá para se colocar, inclusive, tanto municipalmente, estadualmente, nacionalmente, né, de a gente ter essa divisão nossa de riqueza, né? A partir do momento que a gente tem uma divisão de riqueza, onde se falar que a produção mundial é de R$ 5.000 por mês por pessoa, não sei se é como que vai ser essa divisão brasileira, mas eu acredito que seja uma divisão alta, porque, como falou o próprio Pascoal, deu o exemplo do salário dos diretores da Vale e o salário em média dos diretores da população brasileira. E aí a gente coloca muito bem isso. E eu acho que algumas experiências realmente acho que elas têm que ser realmente ser vistas. Eu acho que o exemplo também do Alasca nos Estados Unidos também acho que é importante, uma questão de renda básica também, que uma vez por ano se dá mais ou menos em média $1.600 por habitante do Alasca, não importa a sua condição financeira, mesmo porque essa divisão é uma divisão por causa dos royalties do petróleo de lá, né? Eu acho que, por enquanto, para se colocar é isso, não vou me alongar muito mais, porque algumas pessoas podem me falar o que eu vou falar agora, eu acho que é interessante eu escutar as pessoas. João, obrigado. Pascoal, a Alcione, ela colocou aqui no chat se uma das alternativas, né, para essas mudanças todas que a gente pretende seria atrair os jovens para prepará-los desde cedo para as carreiras políticas. O que você acha? Eu acho essencial, né? Eu sempre falo que a economia, por exemplo, é um instrumento da política, né? Você não faz nada sem a política. E estava conversando com o Serginho hoje, talvez ele queira colocar melhor isso. Acho que seria fundamental mesmo que você tivesse na escola, desde os primeiros anos, né, alguma forma de passar para as crianças o que significa política, né? Como é que você resolve os conflitos sociais de uma maneira decente, de uma maneira serena, enfim, como é que você resolve isso? É só através da política, acho que é absolutamente essencial. Sérgio, quer complementar, Sérgio? Oi, Pascoal. Tudo bem? Meu sinal está meio ruim aqui hoje, vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Bem. Tá bom. Eu conversei um pouquinho com o Pascoal hoje a respeito de algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Já que você falou em educação, né? Primeiro que com relação à fala do Ricardo, eu acho que tem duas observações. Primeiro que não existe uma fórmula mágica, né, para transformar a economia e transformar a sociedade. É sempre muito complexo, né, e requer... Por isso que a gente fala em economia, nós estamos discutindo aqui economia política, né?
E a economia ela é essencialmente política. Ela depende de política. E política implica negociação, implica um avanço da sociedade, enfim, envolve uma complexidade muito grande. Então, fórmulas mágicas não existe. A gente precisa avançar, né? Avançar na política. Isso significa avançar no diálogo, avançar na participação da sociedade, avançar no controle social e avançar nos conhecimentos, nos saberes, né? E aí a gente passa um pouco pela educação. Eu trabalhei muitos anos como secretário adjunto de educação lá em Santo André e todas as outras regiões. E eu acho a gente trata a educação como se bastasse passar pelos bancos escolares, né? E quando a gente olha a nossa sociedade, né, a gente vê que os mais escolarizados, né, eles foram escolarizados, né, em conhecimentos técnicos, enfim, mas não receberam uma formação integral, não receberam uma formação de valores. Então, nós temos esse pessoal mais escolarizado, é quem vota no Bolsonaro, né? Esse pessoal escolarizado são os mais gananciosos, né? É quem concentra, quer tudo, né? É quem não partilha, né? É quem explora, é quem é mais racista, é quem, enfim, parece que quanto mais escolarizado, né, menos humanizado e menos civilizado é. A gente, então, que escola é essa? A escola, ela tanto reproduz, né, coisas boas, como ela pode reproduzir coisas ruins. Então, eu acho muito importante que a gente pense que escola que a gente tem, né? O que as nossas escolas estão fazendo que formam as pessoas e nós não levamos valores, né, da solidariedade, né? Então, é muito complicado essa questão da formação, achar simplesmente, nós precisamos pensar que tipo de formação a gente está dando, né? A outra questão, está falando Pascoal, economia devia estar lá desde os primeiros anos da escola, porque a nossa vida, a economia, ela influencia muito a vida da gente, a vida das pessoas. Se a gente quer entender as relações, entender o modus operandi, né, da sociedade, é preciso ter alguns conhecimentos, né, da área econômica, né? E aí eu queria me remeter de novo ao Ricardo. Ricardo falou em contabilidade, né? Mas existe uma visão muito equivocada a respeito da economia, né? A economia ela não funciona como contabilidade. Contabilidade registra valores nominais, né? Enfim, depois deprecia e faz partilha dobrada. Na economia, a valorização das coisas é absolutamente diferente. Não é o valor registrado, é o que ela efetivamente vale na sociedade, né? Então, a gente tem uma visão absolutamente diferenciada da visão contábil. E aí tem essa questão de achar de comparar a economia pública, né, como se fosse a economia da casa, né? Esse é um dos maiores absurdos, né? Então, o nosso governo atual e outros governos vem insistindo que é preciso cortar, fazer economia como a gente faz na casa da gente. Mas, espera, a renda familiar ela é algo que é finito. Eu tenho só o meu salário, né, para gastar. Então, é absolutamente diferente. Eu tenho que fazer um controle contábil dos meus gastos. Agora, quando eu penso, né, num governo, é absolutamente diferente. Inclusive, o governo pode gerar moeda, né? Aí entra outras questões mais complexas, multiplicador bancário, né? Você faz política monetária, política fiscal, você aumenta a arrecadação. Enfim, você tem outros instrumentos que não dá para a gente, eu acho que a gente pode ir tratando aos poucos, né? Mas tem outros instrumentos. Então, não é como a casa da gente. A gente vê esse absurdo dos governos cortarem, e cortam exatamente... Concluído, Sérgio, por favor. Corta exatamente, né, nas políticas sociais, né, nas políticas públicas onde se mais precisa, né? Então, e nós não vamos resolver por aí, porque não vai cortar, nós precisamos aumentar a produção, aumentar o... Eu só queria lembrar, o Pascoal estava falando logo lá no início, né? Saiu um artigo agora, falando de uma pesquisa da Oxfam, dizendo o seguinte, que 73 bilionários da América Latina e do Caribe, eles aumentaram a fortuna deles em 17%
entre os meses de março e junho, então durante a pandemia, né? No Brasil, 42 bilionários aumentaram a fortuna em 34 bilhões, também nesses meses de pandemia, né? Então, a pandemia ela não impacta igualmente para todos, né? Ela vai servir para nos trazer mais concentração de renda e mais miséria, né? Mais desigualdade, né, Sérgio? Desculpa se eu me alonguei um pouquinho, tá? Tá ok, Sérgio, obrigado. Ó, seguindo a ordem de inscrições, o Inácio já há algum tempo pediu aqui a palavra. Inácio, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar, Inácio. Boa tarde. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, feliz aniversário, Ricardo. Tudo bom? Então, é o seguinte, acho que a pergunta básica para nós, que é colocada aí, principalmente na conversa de hoje, é o tipo de produção que a gente quer atingir, né? A gente vai inventar uma terceira via, como já foi, está querendo inventar uma terceira via, como já foi tentado, social-democracia e outras coisas mais, hoje dizendo que a economia da China é um capital socialista, capital socialista, nem mais me lembro qual é o conceito que é dado. Eu acho que essa é a questão principal, porque no fundo, né, esperar a partilha de quem acumula é esperar que o tio Patinhas, vocês lembram do tio Patinhas no História em Quadrinhos, né, com aquele cofre dele lá, sempre enchendo, queira repartir aquele cofre. A ganância nunca vai permitir isso, o princípio do capitalismo é a ganância, e hoje, com o neoliberalismo, nós estamos enfrentando aí o que a gente pode ver que é o fascismo se impor, porque o neoliberalismo impõe tanta precariedade nas pessoas que ele tenta das suas várias formas, o fascismo tenta das suas várias formas impor essa economia neoliberal. Então, eu acho assim que impõe para a gente discutir o que a gente quer com o objetivo. Como a gente vai colocar essa economia que a gente está querendo nova, né? Realmente nova. Porque se a gente for ver, né? Em 13 anos aí que teve, alguns podem discordar ou não, houve uma melhoria, uma tentativa de melhoria, e a mínima tentativa de melhoria foi posta para fora, foi cortada, né? Não só aqui, na América Latina como um todo, aconteceu isso, e acontece isso. Então, acho que a principal questão, né, que é colocada é como a gente coloca uma nova economia dentro dessas condições. Eu não acredito, pessoalmente, eu não acredito que dentro do capitalismo a gente consiga alguma reforma, porque toda reforma, ela acaba sendo, de qualquer forma, toda reforma, ela prevê uma transferência de riqueza. E é algo que o capitalismo não permite, nunca vai permitir, é essa transferência de riqueza. Então, me preocupa assim, um pouco que a gente não perca assim, de vista, né? O que a gente quer como objetivo, como implantar, né? Uma ideia que me passa pela cabeça, por exemplo, né, como a maioria das pessoas estão dentro da questão da economia solidária, seria a organização da economia solidária dentro da população, né? Mas movendo ela também por uma atitude social, política social diferente, né? Dizendo que mostrando que a força de trabalho dela, a ela pertence, e ela deve ser colocada à disposição de todos, né?
Então, assim, é mais nesse sentido, né, de trazer as nossos questionamentos, que modo de produção a gente quer, que modo de produção a gente almeja. E como a gente faz, dentro das possibilidades atuais, ir abrindo cunhas, né? Porque uma coisa que me preocupa muito hoje é essa questão do fascismo. O fascismo, ele é real, ele é concreto, e ele está feito uma serpente sobre todos os aspectos, sociológico, psicológico, político, econômico e armamentista, dentro de nós, dentro do nosso país, dentro da gente, dentro daquilo que a gente vive. Se as pessoas não conseguirem ver isso, vai ser muito difícil, muito difícil. Se as pessoas não aceitarem que o combate é muito maior, é muito grande, acho que qualquer tentativa vai ser muito difícil, né? Então, a gente vai voltar a velha sempre que é, né? A questão da organização, a questão da implantação, de se enfiar dentro da população, se enfiar dentro das comunidades, né? Que a gente pode fazer pode começar a conseguir conseguir alguma coisa. Para mim, concluindo, Inácio, por favor. Já estou acabando. Para mim, para minha parte, né, que já estamos nos 60, 70, 80, é muito triste ver o que está acontecendo. É muito triste, né? Então, era essa a questão principal que eu gostaria de colocar, né? Não perder de vista qual o processo de produção que a gente está atrás. Perfeito, obrigado, Inácio, muito bem colocado. O Adriano teve um problema, teve que sair. Eu passo a palavra agora para a Cláudia Camilo. Cláudia, por favor. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim, Cláudia. Muito prazer. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui, no meio de pessoas com falas tão potentes e importantes, e vou tentar ser bem breve, porque somos muitos. Eu queria fazer uma menção à proposta da Márcia e da Ingrid a respeito de incluir a economia feminista. Eu aplaudo muito essa iniciativa, porque diz respeito a todas e a todos. Entender, né, como funciona o patriarcado capitalista racista é uma forma interseccional e é fundamental para evoluirmos como humanidade. Eu queria fazer essa pontuação. E como o professor Pascoal trouxe a questão da lama, eu queria até concretizar esse exemplo, porque eu fiz uma pesquisa com uma equipe competente da UFMG. Nós percorremos de Regência até Mariana, até Bento Rodrigues, entrevistando pessoas atingidas pela lama. E foi uma equipe de engenheiros também fazendo a pesquisa da qualidade da água. E nós pudemos perceber de forma bem concreta e concretiza isso que o João traz, que é muito importante incluir a questão do gênero, que as mulheres, na sua maioria as mulheres negras, eram as mais atingidas e não recebiam o cartão da Samarco. Os maridos, os homens que estavam, na maioria das vezes, em sindicatos organizados, né, dos pescadores e tal, recebiam, as mulheres não. Então, as mulheres, mais uma vez, ficaram nessa a gente gosta de falar, nesse crime da Samarco, de fora, né? Então, a questão feminista interseccional é fundamental para todos nós, entender a raça, o gênero e a classe como tecnologias de poder imbricadas na política, na economia, no direito, estruturais, são bases para se pensar em qualquer outro modo de economia nova. Era isso. Obrigada. Muito boa fala, Cláudia. A Ingrid gostaria de complementar alguma coisa, Ingrid? Oi, estou aqui. Não, Baldo, eu acho que a fala da Cláudia... Muito boa, né? Muito bom, muito boas. Tanto o João, né, chamando a atenção para a questão de raça, a Cláudia também falando de raça e classe, né? Se a gente não tiver esse olhar, não fizer esse recorte, a gente não decola, não sai do lugar, né? Não tenho nada para complementar, tá perfeito. Obrigado. O Adriano voltou agora. Adriano, você quer fazer o seu comentário ainda?
Eu vou tentar fazer, ok, Ubaldo? Obrigado, eu tive um problema aqui com o meu notebook. Vocês estão me escutando bem agora? Sim, perfeito. Perfeito. Eu tive que sair do notebook e ir para o celular e o celular estava acabando a bateria. Tá. Problema das tecnologias. 3 minutinhos no máximo, por favor. Perfeito. Tá? Eu com base, né, na literatura do Ladislau e o objetivo do Ecofran, esse novo paradigma de economia, né, e eu fiz uma relação grande, né, com o meu momento atual, né, que é o estudo do repensar, do qual eu trabalho, que é a educação ambiental. E hoje eu falo educação socioambiental. Então, eu trago aqui como a minha experiência, né, dentro da empresa, eu hoje, agora, com o pé na linguagem, com o pé no ambiente acadêmico, a um passo, né, de inserir no ambiente acadêmico, eu olho para esse paradigma, esse novo paradigma de economia, e também com essa questão de trabalhar dentro desse capital, dentro dessa economia capitalista, eu olho no meu ponto de vista, iniciar com uma nova política socioambiental, né? Uma política de educação ambiental que seja entendível, que seja baseada no diálogo e baseada nas negociações. E a partir daí, a gente olhar todos os erros dos dois lados, né? Ali você tem minha experiência com a indústria, né? A gente olha todas as falhas da indústria e a experiência também do lado das ciências. Então, eu olho essas duas falhas para que a gente repense e que a gente faça de uma forma mais fácil. Eu falo, esse é meu ponto de vista, tá? Eu faço crítica dos dois lados, me considero uma pessoa totalmente de esquerda, tá? Mas, por outro lado, eu acho importante a autocrítica. É importante. E aí eu faço esse meu discurso vem em consonância com o que o Fred disse, né? A questão da competição, a questão do ego, isso afugenta as pessoas, né? E a gente tem que nos sentirmos abraçados, nos sentirmos unidos, para que a gente possa criar uma nova política baseada em duas questões, que é uma falha muito grande dentro da cultura brasileira, a questão de não atuar com estratégias e a falta de planejamento em nossos projetos. Tá? E quando eu falo de uma nova educação socioambiental baseada no diálogo, eu falo baseada no diálogo entre a sociedade com a sociedade, entre a sociedade com o meio acadêmico, a sociedade com a empresa e a sociedade com as políticas públicas, com os políticos. Eu falo em politizar, sim, a educação socioambiental no país. A falha foi que ela não era politizada, e é necessário politizar, porque o desmantelamento que nós enxergamos hoje é um total falta de preparação política para negociar, para conversar. Então, a gente tem que conversar com todas. E quando eu falo de sociedade, eu foco muito mais nos povos tradicionais, ok? Que são protagonista principal de todo esse discurso, tá? Então, eu falo... Por que eu falo de falhas? Porque, pela minha experiência dentro de empresa... Concluindo, por favor, Adriano. Dentro da minha experiência dentro de empresa, a empresa só sabe fazer o beabá. A empresa não conhece o que é socioambiental, não sabe o que é o meio ambiente. E as áreas das empresas são as áreas que têm menos orçamento hoje. Então, eles fazem o essencial. Então, eu olho dentro desse novo paradigma, por um lado, observarmos essa questão de ego e trabalharmos em conjunto, e do outro lado, fazer esse diálogo, essa ponte com todas essas áreas. Desculpa, gente. Eu não sou um bom orator. Nada, okay? Tá tudo ótimo. Foi muito bom, Adriano. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. E o Júnior Varela agora. Por favor, Varela. A palavra é sua.
Boa noite a todos e todas. Eu só vou fazer uma retomada de alguns comentários que eu peguei no decorrer de todas as falas, só para explicar um pouquinho do que vai no meu pensamento, eu acho que eu posso compartilhar com vocês. Nós fomos educados, e a educação no nosso país, na nossa América, ela é uma educação feita para que se aceite tudo que o mundo capitalista e que o esquema neoliberal, a proposta neoliberal seja digerida. Nós não temos formação política como foi proposta. Existe formação política, sim. A política que nos deixa alienados, não gostando da palavra política, não gostando de discutir política, sem senso crítico. E quando você tenta dar uma formação para as crianças dentro da escola com senso crítico, eles colocam isso, aí entra o fascismo que o companheiro falou, na formação ideológica. Não tem nada a ver você ter formação ideológica. A formação tem que ser política, para você ter senso crítico e saber o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Com essas questões de programas de renda mínima, né, transferência de renda, com o Bolsa Família, ser confundida com assistencialismo. Na verdade, é a política do mínimo social para você não perecer nesse mundo, para eu não ser responsabilizado como Estado, como o homem que deixou, né, o Estado que te deixou perecer, morrer à míngua. Eu faço esses programinhas de transferência de renda, só que esse programa não pode morrer em si. Por isso a proposta da economia solidária, a economia de Francisco, para ser uma continuidade desses programas. Olha, você não morreu, agora você vai ter que seguir a tua vida produzindo riqueza e vamos distribuir essa riqueza em outra realidade. Né? A política é inerente à humanidade, ao convívio social. O ser humano é um ser político. E nós precisamos, na verdade, de políticas públicas que nos tragam um sentido, uma sensação de que nós pertencemos à sociedade. Eu acho muito errado, como assistente social, quando se fala em reinserção social. O ser humano não tem que ser inserido na sociedade, ele tem que se sentir pertencente à sociedade. Nós precisamos de uma política que seja colocada nesse sentido. A economia capitalista estimula o lado ruim, egoísta, o acumulador, o predador, o consumista. E Francisco nos traz uma economia que tem valores éticos e morais cristãos. Né? Nós queremos virar essa pirâmide de ponta cabeça. Eu sou o trabalhador explorado que produz riqueza e fica com o mínimo, e nós queremos perverter essa lógica da não acumulação, mas da distribuição. É um modo de produção novo e um modo de consumo novo. Não adianta a gente pensar só em produzir de uma outra maneira. Nós temos que consumir também de outra maneira. Aí entra a questão ambiental. Né? Quando foi colocado novos homens, nova mulher, são novos seres humanos, hoje em dia está tudo na moda, né? O novo normal, a nova era. E Francisco traz para nós uma necessidade de se viver em novidade de vida. É uma vida diferente, com outros valores, com valores mais aproximados com os ensinamentos, né, cristãos, onde nós vamos ter homens que são antirracistas, homens feministas, antifascistas, homens ecologistas, uma economia que não é centrada no homem, não é antropocêntrica, ela é biocêntrica. Ela é centrada na vida. Porque não adianta nada, você quer ser ecologista no mundo capitalista, não dá. Como é que eu vou falar em preservação, em educação socioambiental, sendo que não dão para nós nem a formação política, que nada mais é do que a formação de cidadania. Um cidadão é um ser político. Então nós temos que lutar por uma transformação geral, mas tem que começar por cada um de nós. Eu acho que a grande disputa que nós estamos vivendo agora, principalmente nessa questão de eleições, é que nós temos que colocar novas ideias. Nós estamos aqui num grupo que está carregado de novas ideias. Só que as novas ideias necessitam de novas ações. Nós temos que pensar também fora da caixinha. Nós estamos trazendo conceitos que são muito ricos para nós, porque senão não estaríamos aqui. Então, a questão da solidariedade, da distribuição, da justiça, da redução das desigualdades é muito cara para todos nós. Só que nós temos que parar de reproduzir os modos de operação do modo capitalista. Nós temos que inventar um novo jeito também de fazer essa política.
para buscar políticas públicas que fortaleçam os nossos objetivos. Eu acho que nós temos que pensar exatamente nisso, mas colocando na vida no centro, e não o homem. O homem está no centro há muito tempo. Tira o homem do trono, põe a vida, porque nós fazemos parte de um bioma. O homem não é a cereja da criação, ele está inserido nela. Eu acho que é por aí. O Baldo. Seu microfone, o Baldo. Desculpa, gente. Obrigado, Camilo. Luciana, você quer falar? Eu acho que o seu microfone agora está ativo, hein? Pelo menos apareceu para mim. Olha lá. Será? Adriano. Opa, estamos te ouvindo. Oxe, depois de quebrar a cabeça aqui, então eu consegui. Mas acho que o que eu tinha para expressar já foi dito e contemplado aí. Só para dizer, então, que deu certo aqui, eu e a tecnologia. Obrigada, parabéns aí para todos e para o aniversariante do dia. Poxa, obrigado. Ricardo, tá bom. Outra pessoa que eu queria convidar para falar, se quiser, é a Alcione. A Alcione colocou vários comentários aqui. Enfim, Alcione, você gostaria de fazer uso da palavra? Cadê o Alcione? Não? Desculpa, é que a minha conexão... Está me ouvindo? Eu estou. É que a minha conexão está fraca, se eu ligar o vídeo, eu perco o áudio. Sem problema. Não, eu queria agradecer, porque eles abriram para mais os excedentes, né? Eu também entrei na turma dos excedentes, estou muito agradecida, eu gosto muito do tema. Já conheci o Pascoal, que ele já veio na minha casa, e para mim está sendo ótimo. Parabéns. Ok, gente. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Alguém quer se inscrever? Contribuir com mais alguma ponderação? Não? Tudo bem? Só para confirmar, o nosso encontro aqui é até às 8 horas, é isso? Até 8 horas, mas a gente pode continuar mais um pouco, se todo mundo concordar. Acho que a Márcia estava pedindo a palavra, não estava, Márcia? Não, eu só queria... passou uma pergunta, o Baldo, você me permite? Lógico, por favor. Era uma pergunta para o Pascoal. Se por um passe de mágica, o 1% citado desaparecesse, todos nós teríamos o dobro que temos hoje? É do Armando. Quem que perguntou isso? Se eu não me engano, é o Armando de Valinhos. Eu não sei se foi ele. Se a pessoa tiver nascido... Fui eu mesmo. A rigor é isso. A rigor é isso. Aliás, daria um pouquinho mais ainda. Seria para dividir por 99, não para dividir por 100, né? Porque ele some, vai embora, a riqueza dele fica, em vez de dividir por 100, divide por 99. Né? Então, seria um pouquinho melhor ainda. Né? É um sonho... É tão pouco. Pouco. 1% é tão pouco que, para dividir pelos 99, some. Não. É que o dado é o seguinte, Armando. O 1% fica com... tanta riqueza quanto os 99 seguintes, entendeu? Então, se o 1% some e a riqueza dele fica para os restantes, você tem que dividir por 99, né? E aí daria um pouquinho mais ainda do que... Né? Bom, Baldo, eu queria falar algumas coisas aqui rapidinho. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação aí, enfim... Por enquanto não, Pascoal. Como o horário, né, era 20 horas, eu acharia melhor respeitar o horário. Acho que ninguém, por enquanto, se inscreveu de novo, né? Então, talvez melhor você fazer seus comentários finais, agradecer. Vamos fechando aí o nosso encontro de hoje, foi muito produtivo, né? Bom, acho que ninguém se manifestou para falar mais. Eu só queria dizer o seguinte, olha, quando a gente fala em assistencialismo,
tem uma coisa que é... O nosso povo é tão explorado há tanto tempo, e quando você paga um Bolsa Família, tá certo? A gente não tem que pensar em assistencialismo de jeito nenhum. Nós estamos devolvendo para ele um infinitésimo do muito que nós tiramos desse povão. Então, não tem que falar em assistencialismo. E tem mais, quando as pessoas estão necessitadas, passando fome, você tem que fazer tudo mesmo. O governo tem que pegar a maquininha, né, e fazer dinheiro e distribuir dinheiro para as pessoas comerem. Não tem essa de... Né, se a gente ficar... Eu, às vezes, aqui nesse meu retiro aqui da quarentena, às vezes a minha geladeira fica gelada, fica vazia, né? E aí eu me veio na cabeça, falei, puxa vida, vou ficar sem nada, não tenho nada para comer hoje. Mas isso é uma coisa por horas, porque eu pego o telefone e chamo o supermercado e ele vem. Agora, imagina as pessoas ficarem anos, né, se alimentando mal, tendo mau serviço de saúde, péssima educação na escola para os filhos. Então, tudo que for dado para essas pessoas não é dado, não é dádiva, não é de graça. É devolver um pouquinho daquilo que a gente muito roubou deles, né? A gente, que eu digo, nós mesmos, né? Nós mesmos, muitas vezes, temos um padrão de vida que, né, a gente chega a pensar nisso. Bom, acho que a questão da desigualdade racial que o João levantou... Posso falar só um comentário? Será que eu posso? Só um comentáriozinho, posso fazer? Por mim, pode. Se o pessoal concordar aí com o tempo... Então é rápido. Bem rápido. É só para complementar o que você falou. Foi falado aí pelo Ricardo, inclusive. Lá no site do Bolsa Família diz o seguinte, que cada real, né, investido, né, no família, aumenta 1,78 no PIB. Né? Então, só para deixar essa mensagem, porque é o seguinte, quando você coloca dinheiro na mão do pobre, né, de quem precisa, ele vai consumir aquele dinheiro todo e vai gerar riqueza. Né? Agora, por que um gera R$1, um gera 1,78? A gente tem que fazer uma explicação, uma aula sobre isso. Né? Mas é isso, quando você põe dinheiro para quem precisa, ele vai para o consumo e vai gerar riqueza. Quando vai para o rico, né, vai para a acumulação, e aí não gera nada. Né? Gera acumulação só. Né? Então, é só essa observação que ela é importante. Então, o dinheiro que está indo hoje para o auxílio emergencial, ele está contribuindo fortemente para ampliar o produto da produção. Né? Então, além de ajudar as pessoas, também está ajudando os números da economia. Né? Então, não é gasto, é investimento mesmo. Né? Então, por isso que a gente tem que olhar a economia não como contabilidade. Economia é diferente de contabilidade. Né? Tá? Desculpe essa observação no finalzinho, mas acho que é importante isso. Eu quero aproveitar, Márcia, por favor, pode falar. Já que foi aberta a exceção para o Sérgio, eu gostaria de falar que assim, o Bolsa Família é um direito. Né? Vou voltar, agradeço a oportunidade do Pascoal estar trazendo esse assunto de volta, e dizer o seguinte, que quando os juízes, os magistrados, os deputados recebem auxílio moradia, Bolsa Alimentação, ninguém fala, tudo isso é natural. Aí vem o Bolsa Família, tudo isso é criticado. Isso, quando a gente faz uma crítica ao Bolsa Família, e assim, a gente está fazendo necropolítica, gente. As pessoas são marcadas para morrer. Quem que é marcado para morrer? É o pobre, é o preto, é a mulher, entendeu? Então, a gente não pode mais reproduzir essa fala. Nós estamos num grupo, né, que está discutindo a economia de Francisco, e a gente está fazendo necropolítica, pelo amor de Deus. Eu acho que está na hora da gente mudar. Se for preciso, então, eu sugiro um outro tema, que a gente venha falar de política pública aqui, que a gente venha falar de assistência social. Eu acho que é importante para que as pessoas possam conhecer o quanto que é importante esses benefícios de transferência de renda, principalmente o Bolsa Família, quantas pessoas deixaram de passar fome. R$80 para a gente não é nada, mas para uma família que não tem nada, é muito dinheiro.
Agora, quanto que um juiz ganha para ter uma casa, uma moradia, bolsa alimentação? Isso ninguém fala nada. A mídia é perversa com o pobre, a mídia é perversa com a mulher, a mídia é perversa com o negro. Eu estou indignada com isso, eu sou indignada com isso, né? Eu não me conformo de ouvir isso ainda hoje. Bom, deixa eu colocar só uma parte, Pascoal, é coisa rápida. É coisa rápida. Então, a gente está aqui entre amigos, né? Eu acho que a gente tem que dar solidariedade a uma amiga nossa, né? A Vera Oscar, que é neta da filha de Jamila Ribeiro, que sofreu um imenso ataque racista pelo Twitter, um imenso ataque racista e covarde pelo Twitter, porque uma pessoa que não mostra a cara é covarde, né? E eu gostaria de deixar isso registrado, isso, só isso. Valeu, João. Bom, quando você compara salário de homem branco, salário de mulher branca, com salário de homem negro e com salário de mulher negra, eu vi outro dia isso aí nos dados que a Márcia levantou, numa exposição que ela fez. É brutal a diferença entre ser homem ou ser mulher e entre ser negro e ser branco, né? Esses dados a gente precisa trazer. Como avançar no capitalismo, né? A pergunta que eu repito, eu não vejo nenhuma possibilidade de você fazer, né, cair para o socialismo a curto prazo nem a médio prazo, né? O fato é que nós temos milhões, 60, 70 milhões de pessoas em extrema necessidade no Brasil. E o que você tem aí é o capitalismo. Uma coisa que você pode fazer, pressionar violentamente para que essa reforma tributária saia. Mas que não saia só para simplificar os impostos. Tudo bem, simplificar é importante em qualquer setor, né? Mas você tirar o dinheiro de quem pode pagar. Isso é uma coisa que nós podemos fazer, nós temos que fazer isso na sociedade, né? Nós já tivemos alíquotas de imposto de renda para os mais ricos de 65%, eu vou repetir, 65%. Hoje está em 27,5% para o cara que ganha R$2 milhões por mês. E ele ainda tem uma série de benefícios, né? Dividendos, a gente sabe, uma opção de coisa que eles fazem para pagar menos. Queria colocar também o seguinte: a economia de Francisco e Clara não é exclusividade de católicos, né? Quando a gente fala de economia de Francisco e Clara, é uma economia para todo mundo, para todas as religiões e para quem não tem religião nenhuma. É para qualquer ser humano que se interesse por justiça social. E eu queria reforçar também que o professor Ladislau vai vir aqui na próxima Roda Viva, na próxima roda de conversa, né? E Pascoal. Eu espero que as pessoas... Pascoal. A Teresita, ela pediu a palavra. Vamos franquear a palavra para ela? Teresita, por favor, antes que o Pascoal conclua aí todo o trabalho. Desculpe, eu não percebi. Boa noite. Não, tudo bem. Eu acho que é importante essa discussão que surgiu do Bolsa Família, porque a gente pode rever os conceitos que a gente tem em relação a isso. Um dos grandes méritos do Bolsa Família é que resgatou a criança dentro da escola. Outro, resgatou a criança sendo vacinada, sendo protegida dentro da saúde. E há um controle bem intenso através do CRAS, com visita domiciliar, com trabalho junto à família, para que a família não chegue a se desestruturar. Ou seja, ela trabalha evitando o rompimento dos laços afetivos. Isso é fundamental
na vida das pessoas. Então, o Bolsa Família é muito mais do que 80, 100 reais que a família recebe em média. É um resgate da saúde da criança, é um resgate da criança dentro da escola. Queria complementar o que a Márcia falou, Márcia. Gostei muito. Obrigada. Obrigado a nós. Muito bom. Obrigado. Eu só queria relembrar, então, nós tivemos aqui hoje 43 pessoas no máximo, né? E nós somos em 96. Eu não sei se a comunicação por e-mail está correta ou não, né? Se aconteceu alguma coisa, mas eu peço para aquelas pessoas que nós temos um grupo Zap, né? E esse grupo Zap está com 57 pessoas. Em 96, estão faltando 39 para ir para esse Zap. E o Zap é muito mais fácil da gente se comunicar. Então, eu peço para aquelas pessoas que ainda não aderiram ao Zap, que façam isso. Nós temos... Mandei e-mail para todo mundo, acho que uns 3 ou 4 e-mails, com o link através do qual você, clicando no seu celular nesse link, você automaticamente está no grupo Zap. Então, por favor, facilita demais, né, se vocês passarem para o Zap. Da minha parte, eu vou dar para o Baldo terminar, né? E, enfim, agradecer a presença de vocês também. Acho que foi muito legal, deu para a gente discutir muita coisa. E tem até proposta da gente mudar de tema, né? Da gente trazer, por exemplo, um dia aqui, falar mais sobre os programas assistenciais, né? Os SUAS e assim por diante. Acho que foi a Márcia que propôs, né, Márcia? Enfim, da minha parte, eu não tenho mais nada para falar, a não ser que eu fiquei muito contente aqui com o dia de hoje. Professor, posso fazer uma breve fala? Pois não. Então, eu não fui, não compareci no primeiro encontro. E boa noite a todos. Parabéns ao Ricardo, que eu estou vendo aqui, que é aniversário. E queria só fazer uma fala com relação à fala da Márcia anterior. Acho que eu também tenho meus inconformismos com algumas coisas, como você falou, do auxílio moradia, também me desce meio ruim, mas acho que a gente tem outro foco também, que a gente tem que bater, eu acho que muito mais grave, que são as isenções que o governo dá. É muito maior, o ralo é muito maior do que o auxílio moradia. Sabe? A gente bate muito no funcionalismo, e eu não sou juíza, tá? Eu sou procuradora do município de Cubatão, meu salário... Embora o pessoal fale que procurador do município, não é, eu garanto para vocês, é bem difícil lá, é bem complicado. E a gente vive numa corda bamba, inclusive sanitária lá. Eu trabalho num lugar sem banheiro, por incrível que pareça, durante uma Covid dessa, a gente está trabalhando sem banheiro. E a gente, eu acho que tem que focar em bater do lado certo. Eu acho que, pelo que eu ouvi aqui, grande parte das pessoas é como eu, socialista. Né? E eu acho que a gente tem que bater no lado do capital. Eu acho que o servidor público, por mais que ele seja privilegiado no staff do Estado, que ele esteja no primeiro escalão lá, que ele esteja lá em cima, ele ainda é um servidor público. Por mais que ele esteja na escala de poder lá em cima, ele não tem poder decisório, ele tem autoridade, mas ele não formula política pública, ele não decide orçamento, ele ganha lá o subsídio dele. Então, eu acho que a mídia, ela tem uma perversidade também de colocar todo mundo contra, e hoje a gente está vendo o quê? Eles estão colocando todo mundo contra a magistratura. E eu falo isso assim, como estou falando, eu não sou da magistratura. Eu falo isso por quê? Porque eles estão, o último bastião para ele derrubar agora, para o nosso Bolsonaro maravilhoso derrubar, é o STF.
É a última coisa que ele tem para derrubar. Porque acabando com isso, é a única coisa que mais ou menos está segurando aí. Tem o Alexandre de Moraes, que segura um pouquinho, alguma coisa, a loucura. Mas caindo isso, a gente vai cair no inferno mais horroroso, porque já está feio, já está muito ruim, mas ainda a gente segura alguma coisa. Eu acho que se a gente continuar batendo na magistratura, por mais que a gente tenha os Siqueirinhas da vida, que chamem os Delbels da vida na praia e façam essas coisas grotescas, porque é grotesco, infelizmente a gente tem que lidar com esse tipo de gente. Acho que nesse momento falar do servidor, ainda que ele seja o topo de uma carreira ou o topo de uma estrutura de Estado, eu sinto, eu comungo com você nesse sentimento de eles recebem isso e o povo passa essa dificuldade. E acho que o Bolsa Família é um super programa, e acho pouco que eles recebem, porque por muito que o governo tira do cidadão no imposto de consumo, que ele paga lá no arroz, o mesmo que paga o rico, né? O sujeito que compra 1 quilo de arroz, lá o dono da JIF, sei lá, desses super impérios de oligopólios, ele paga o mesmo de 1 quilo de arroz do que eu, do que o rapaz que ganha 800, do que aquele que está na rua. É a mesma coisa, o imposto de consumo é igual para todo mundo. Então, não tem justiça nenhuma social nesse ponto aí. A gente sabe que é um horror. Agora, se a gente bater no lado errado, o capital vai estar sempre pisando na gente. Porque a situação toda nossa é contra o capital. Eu penso assim, né? Acho que a gente tem que focar em bater do lado certo. Eles continuam ganhando as isenções em todos os governos, inclusive no governo do PT, teve a linha branca, foi ótimo, mas acho que investiu muito na questão de facilitar o crédito e não em aumentar a parcela de cidadania das pessoas. Acho que faltou fortalecer a cidadania. Acho que para um governo de centro para a esquerda, precisava fortalecer isso. Eu acho que o professor Ladislau Dalbor, ele vai exatamente nisso, ensinar a política da pedagogia, de você ensinar a economia para as pessoas, para que elas se apropriem do conteúdo e saibam aquilo que quem elas estão enfrentando, né? Eu acho que é um pouco isso. Eu tenho esse sentimento que você tem, eu partilho disso, e acho que todos nós sofremos com esse tipo de gente que foi representado semana passada aí na praia, dando carteirada. Que é muito duro da gente assistir. Denise, eu quero me colocar agora, porque assim, longe de bater no funcionário público, porque eu sou funcionária pública. Eu também sou. Meu filho é funcionário público, ele é procurador do Estado. A minha nora é funcionária pública, ela é defensora pública. E meu pai, ele foi procurador do município de Cubatão. Ah, você é mãe do Rodrigo Fará. Isso mesmo. Pronto, já descobri de onde eu te conheço. Então, longe de mim, bater em funcionário público, tá? O que eu fiz foi o seguinte, a mídia fala muito do Bolsa Família e as pessoas têm verdadeira aversão, porque se o Bolsa Família, as pessoas vão lá para comprar droga, para beber. Que é só vagabundo, só vagabundo. Então, assim, a gente não, isso é um direito. Né? E inalienável, eu acho pouco ainda. É muito pouco. Então, e é tão pouco, a minha comparação foi no seguinte sentido, é tão pouco os R$80 em cima dos 1.000 e tanto, sei lá quanto que eles recebem. Não sei, 5, 8, 10 mil reais. Ninguém fala nada disso. Não. Eu acho que eles podem continuar ganhando, mas deixa esse povo que precisa continuar, receber o seu Bolsa Família. A gente tem que valorizar isso, a gente tem que parar de dizer que o sujeito não vai querer trabalhar por causa dos R$80, né? Então, eu já cansei de ouvir longe disso. Então, assim, que falem, né? Se é para falar, então vamos falar de todo mundo. Vamos tirar os benefícios de todos, então. Né? E não escolher quem é que tem que morrer, porque o que a gente faz é necropolítica. Sim. É escolher as pessoas para morrer. Né? E quem é que morre no nosso país? O preto, o pobre, a mulher
A mulher. É isso, são essas pessoas que morrem. Então, e o governo, este governo principalmente, está elegendo mais do que nunca pessoas para morrer. E a gente não pode compactuar com isso. Com certeza. Concordo com você em gênero, número e grau. Só falei isso para a gente começar a bater nas empresas, porque eu acho que todo mundo esquece de falar das isenções. E acho que esse é um ponto que a gente tem que focar, que ninguém lembra que na hora da crise salvam as aéreas, salvam os bancos e, ó, deixa, como diz o Guedes, põe a granada no bolso do inimigo, deixa os pequenininhos, vamos pegar os grandes, né? Vamos salvar os grandes conglomerados e assim vai, né? A gente fica nessa situação. Perfeito, Boa noite, Denise. eu vou me retirar aqui. Obrigado, Desculpa obrigado. o tumulto. Nada, imagina. Quem está querendo a palavra aí? O Armando. O Armando está querendo falar. Armando, por favor. Não, realmente, é só uma colocação. Estamos falando muito dos perseguidos, né? Das mulheres, dos negros. Estamos esquecendo dos índios, que estão sofrendo barbaridade. Eu acho que precisamos fazer alguma coisa para brecar essa maldade que estão fazendo com os verdadeiros brasileiros, né? Eu acho que isso precisaria ser também colocado nesse bojo para que se possa trabalhar isso com mais eficácia. As esposas dos militares estão indo lá maquiar as mulheres indígenas. Eu acho isso um absurdo permitir. Porque leva vírus, ainda que elas não saibam, elas podem estar contaminadas e contaminando. Muitos já morreram. E não existe nada. E agora parece que ele... Não sei se vocês todos já tiveram acesso à carta dos 152 bispos. Todos já tiveram acesso? Já. Eu não tive. Eu não sei, não consegui ainda confirmar aquela informação que o Bolsonaro vetou no Congresso a chegada de água e álcool gel para as populações quilombolas e indígenas. Eu tenho como saber isso, Denise. Eu tenho como saber isso. Eu li o menino, o João. João, vê isso para mim, porque eu fiquei chocada com isso. Foi. Eu conheço uma assessora... Foi vetado? Foi vetado. Foi vetado? Ah, tá, beleza. Além da denúncia, é o fim do mundo. Além da denúncia... Eu acho que a gente poderia, talvez, fazer, não sei se aqui, se a gente consegue organizar alguma coisa, porque eles já estão numa situação de hipossuficiência extrema. E ainda tem, por parte do governo, um veto de encaminhar água potável e material de higiene e álcool gel para as populações tradicionais, quilombolas e indígenas. Não sei se teria como a gente fazer alguma coisa. Eu me prontifico em ser um meio. Além da denúncia... Tem esses abaixo-assinados virtuais, né? Que muita gente já está participando. Denise, você está no nosso grupo do WhatsApp? Estou. Então, eu vou postar tanto a Carta dos Bispos, tá certo? Essa eu já tenho. Então, ok. E o link para esses abaixo-assinados virtuais que já tem também em curso, tá bom? Tá. Bom, pessoal, o papo tá bom, tá muito bom, mas eu gostaria... Pascoal, mais alguma coisa, meu amigo? Não, eu só queria dar uma boa noite para todos e dizer que fiquei muito feliz aí com o entusiasmo de todo mundo, né? Foi interessante que foi pegando fogo no final, né? A gente já tinha dado tchau, não sei o que e tal, e de repente, né? Muito bom isso, que isso seja assim sempre, né? Perfeito. Márcia, alguma coisa, minha amiga? Bom, eu acho que o nosso tema já foi aprovado, né? Economia feminista, trazer a questão da raça, e aí também surge uma possibilidade da gente falar um pouco sobre políticas públicas, assistência social. Eu acho que tem alguns temas interessantes que a gente poderia incluir. Eu não sei como é que faríamos isso dentro da... Precisamos agora conversar e ver como é que a gente faz. Mas eu acho que foi aprovado por unanimidade, não é isso? Como? Eu acho que foi aprovado por unanimidade. Vamos conversar. Eu acho o Baldo... Eu acho que são dois temas
importante. Quando a gente levanta a mão pelo aplicativo, vocês não veem? Não houve nenhuma discordância. Nós estamos assim tentando acompanhar o máximo possível. Tem gente que pelo chat não, eu fui pelo aplicativo, no participantes, raise hand. Aí, menina. Não vi, não. Me desculpe. Tá, porque eu levantei a mão para falar, mas aí, como ninguém viu, eu falei, vou ter que. Não, ainda bem que você tomou a palavra, tá certo. Por isso que pegou fogo no final. Eu fiquei tentando, né? Eu falei, não vai, não estou vendo aqui, eu vou ter que ir por outro meio. Fez muito bem de ter entrado assim. Eu invadi. Tá ótimo. Então. Obrigado. Bom, pessoal. Boa noite. Agradeço muito a participação de todos. É dia 11, né, Pascoal? Dia 11 de agosto? De agosto. Daqui 2 semanas, tá bom? A gente volta a se reunir. Fiquem espertos nos e-mails e também no WhatsApp. Gente, um abração. Valeu, obrigado. Um abraço. Tchau, valeu. Boa noite. Tchau. Se cuidem. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Tudo bom. Boa noite.